Agora, nessa videoaula, a gente vai ver os últimos elementos do HTML, tá? Então, os dois principais dentre esses últimos são o elemento div e o elemento span. Span, a gente fala que é um elemento inline, ou seja, a gente usa para comandos de uma linha, por exemplo. E div, a gente fala que é um comando de bloco, né? Um elemento de bloco. E a gente usa para agrupar várias linhas. Eu vou fazer um exemplo usando cada um desses elementos aqui. Então, aqui está o código HTML, que vocês já conhecem, para abertura e início da programação. E aí, eu vou criar um texto qualquer aqui, né? Então, vou colocar aqui DAO1, que é a nossa disciplina, HTML e CSS. Eu vou salvar, vou executar isso lá no navegador. Ele vai só exibir um texto sem nenhum tipo de formatação. Eu poderia usar aqui a tag span, né, para aninhar isso daqui. Poderia até escrever um pouquinho mais, né, vou quebrar a linha aqui e vou colocar alguma coisa a mais nesse texto. Eu poderia escrever aqui, aprendendo programação front-end. Então, vai ficar um texto com duas linhas aqui. Então, vamos supor que eu queira agora formatar esse título, né? Então, eu poderia colocar a tag span, fechar aqui com /span, mas sem uma formatação em CSS, por exemplo, visualmente isso não vai mudar nada. Olha, eu vou abrir novamente a execução, vocês vão ver que ficou igualzinho, não tem mudança nenhuma. Então, eu poderia usar o span, por exemplo, para aplicar um CSS aqui. Eu vou fazer um CSS inline, a gente vai aprender mais sobre CSS. Não, vocês não precisam se preocupar com o CSS agora. Agora é só para vocês entenderem a tag span e a tag div, tá? Mas eu poderia colocar um CSS aqui para mudar o background, né? A cor de fundo desse texto. Eu vou colocar o fundo desse texto em azul. E vou mudar a cor do texto para aparecer lá em branco. Então, eu coloco esse código CSS aqui na minha tag span e aí ela vai aparecer aqui com essa formatação. Obviamente que eu poderia ter usado uma tag P de parágrafo para isso, nem precisaria ser a tag span. Mas, em geral, a tag span é utilizada para isso, né? Vamos supor que tudo isso aqui fosse, então, um parágrafo e apenas essa parte do parágrafo eu quisesse formatar, né? Ah, mas também poderia usar vários P's aqui dentro, também, tá? Mas, basicamente, eu posso usar sempre a tag span junto com com formatações em CSS, né? Para ela fazer mais sentido. A mesma coisa acontece com a tag div, tá? Mas a tag div, ela vai englobar não uma linha apenas, ela vai englobar um bloco todo de comandos em HTML, né? Poderia usar aqui também. Então, ao invés de colocar um parágrafo aqui, eu vou colocar uma div, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui div, vou fechar aqui essa div, vou colocar, né, esse conteúdo, então, faz parte dessa div. Div podemos entender como uma divisão da página, né? Então, essa divisão da página que tem esse conteúdo, esses comandos. Também, sem aplicar um CSS, que não faz muita diferença lá na página, né? Ó, a gente vê que continuou a mesma formatação, né? Ela só está englobando esse bloco de código. Poderia ter mais aqui tabelas, listas, formulários dentro dessa div aqui, dessa divisão,
né? E eu posso também aqui aplicar um CSS para formatar. Eu vou fazer aqui, ao invés de um CSS inline, como eu usei na tag spam, vou fazer um CSS incorporado aqui. Eu vou criar uma classe, eu vou chamar aqui de formata div, e aí eu vou criar uma borda para essa div, vou colocar uma borda de 1 pixel, sólida e azul. E vou fazer também uma cor de fundo para essa div, background color, light gray, certo? E aí eu vou aplicar aqui para que essa div use a classe que eu acabei de criar no CSS. Então, ele fez isso aqui para mim, né? Ó. Então, ele colocou o conteúdo todo dentro de uma div e formatou essa div, tá? Então, eu poderia criar aqui, eu só vou duplicar essa, mas eu poderia clicar aqui N divs com diferentes conteúdos, diferentes formatações e ela vai nos ajudar a fazer essa divisão, né? Conteúdos divididos em blocos aí. A gente vai aprender CSS detalhadamente, esse CSS que eu fiz aqui, vocês também não precisam se preocupar, nós vamos abordar isso em outro momento, mas é para ajudar vocês a entenderem como que se usa div e span, tá? A gente tem aqui no CSS daí a possibilidade de formatar essas divs para ficarem lado a lado, né? Assim como a gente vê em sites com notícias, vários quadrinhos lado a lado. Então, as divs ajudam muito na criação do layout, do design da página, tá? Bom, isso daqui é o essencial. Nós temos, né? Se pegarmos lá os slides que eu vou postar para vocês, nós temos aqui outras tags, né, que são para fazer esses elementos aí de segmentação, para fazer design, layout, organizar as páginas. Todos eles funcionam aqui com o mesmo raciocínio da div. Mas no HTML5 existe uma preocupação com a semântica, né? O significado das tags, do código, para o código ficar mais claro, para os motores de busca também localizarem melhor o conteúdo nas nossas páginas, né? Então, quando a gente usa as tags semanticamente relacionadas com o que a gente quer fazer, isso fica mais fácil, né? Melhora a organização da página, entendimento do código, o trabalho dos search engines, né? Os motores de busca. Então, quando eu quero, por exemplo, fazer o topo ali da minha página, o cabeçalho da minha página, ao invés de usar div, né, eu poderia usar a tag header. Então, o objetivo é o mesmo, mas fica mais claro, é um cabeçalho. Lá embaixo, quando eu vou fazer uma divisão de rodapé, poderia usar div também. Mas se eu usar a tag footer, fica mais claro. Então, assim, o comportamento é o mesmo que eu expliquei em div, só que fica mais óbvio, né, o objetivo daquela div. A tag nav é a mesma coisa, mas ela é de navigation, né? Então é onde eu colocaria, por exemplo, os links para navegar no meu site. Ela não precisa ser só aqui na lateral, ela pode ser em cima também, dentro de um header. A tag aside a gente usa geralmente para publicidade, banners, coisas do tipo em relação à publicidade, né? Aí aqui a gente tem section e article, que são as tags usadas. Até coloquei aqui a header, já falei. Section, a gente vai ter ali, por exemplo, um grupo, né, uma divisão com conteúdo temático, seja texto, imagem e tudo mais, mas relacionado a um determinado tema, por exemplo. Então, eu sei que aquela seção é sobre aquilo. E dentro daquela seção, eu posso ter o título desse conteúdo, article, que seria o conteúdo mesmo textual, as imagens dessa seção, e até um rodapé específico dessa seção. Então, tudo isso são divs, são divisões, mas com nomes que deixam o código mais claro, tá bom?
Então, com essa imagem aqui, vocês conseguem ter uma ideia aí de onde elas podem ser utilizadas, tá? Nos slides eu coloquei essa explicação para vocês. Vou colocar um código também para auxiliar no entendimento, tá? O H-Group, na verdade, cria um grupo com elementos, né, com tags, daquelas tags que vão do H1 ao H6, né? Então, aqui, por exemplo, ó, H-Group é o que é um grupo que eu vou organizar hierarquicamente. Então, eu teria um título e um subtítulo. Então, são duas tags de H, né? H1 e H2. Então, o H-Group está agrupando essas tags. Então, é um agrupamento que eu fiz dentro de um header, de um cabeçalho. Então, dentro do meu cabeçalho, eu tenho um grupo com título e subtítulo. Então, essas tags facilitam muito o entendimento, facilitam demais a organização do código, tá? Mas se vocês entenderam spam e div, essas outras vocês vão ter facilidade em usar, que é só daí aplicar de acordo com o design, o layout, o conteúdo da página, para ficar mais claro, ok? Então, até mais, pessoal. Qualquer dúvida, pode me enviar no Google Classroom.